A gente começa hoje falando do poderoso, glorioso Clube do Remo, que infelizmente se despediu da Série C e da temporada 2023, sábado no Baenão. Foi o último jogo que teve a vitória, aí, no caso, diante do rebaixado Altos do Piauí. Apesar do resultado, o torcedor mais uma vez mostrou que não está nada contente com o clube, pelo menos os heróis que foram no sol que você tem destacado aí, muito forte ao Baenão para acompanhar a última partida oficial do clube nessa temporada. Vamos acompanhar. O Baenão nem parecia o mesmo de jogos anteriores. A arquibancada não lotou e quando a voz da torcida ecoou no estádio, foi para vaiar o elenco antes da bola rolar. Um clima difícil, um jogo com gosto amargo de despedida. Pedir desculpa para o torcedor, para o clube que abriu as portas para a gente, Infelizmente, porque a gente queria almejar, que era a segunda fase e depois o acesso a gente não conseguiu. Só pedir desculpas, Apesar do momento, o Remo começou atacando. Com o passe de Jean Silva e a finalização de Rodriguinho, a bola passou do lado da trave. Na cobrança de falta, Evandro mandou para a área e Diego Ivo cabeceou balançando as redes. Só que a arbitragem marcou impedimento. Pelo Altos, Vitor Guilherme recebeu o lançamento, dominou a bola, passou por 3 azulinos e finalizou. Vinícius defendeu. O Remo seguia tentando. Evandro fez o cruzamento. Lucas Marques buscou o rebote e Elton, sozinho, desperdiçou a chance de abrir o placar. Depois, o atacante se redimiu. Paulinho Curuá deu passe, Elton se livrou do goleiro e marcou 1-0 para o Remo. Só que o empate não demorou. A jogada começou com uma tabelinha entre Bruno Colasso e Dieguinho e terminou nos pés de Vitor Guilherme. Tudo igual no Baenão. Aí começou uma briga no gramado, que resultou na expulsão de Paulinho Curuá e Gabriel Pires. Com um jogador a menos de cada lado, Dieguinho ainda tentou a virada para o Altos, mas Vinícius segurou. Quando os jogadores foram para o vestiário durante o intervalo, mais cobrança da torcida. No segundo tempo, Renanzinho dominou para o Elton finalizar, quase. Aí Gustavo Bochecha fez esse lançamento. Renanzinho aproveitou e mandou para a rede. 2-1 para o Leão. Depois, Canu deu uma assistência para o Bochecha, que marcou o terceiro da partida. Placar final, Remo 3, Altos 1. Com o resultado da partida, o Remo terminou a Série C em 11º lugar na tabela de classificação. Isso deixou nos jogadores a impressão de que um pouquinho mais dava para ter ido para a segunda fase da competição. Sim, isso é notório. A oportunidade para a gente ter vencido alguns jogos é notório. A gente teve algumas falhas na finalização, algumas oportunidades que a gente tinha e a gente acabava desperdiçando. E isso fez falta, no decorrer do campeonato. Eu entendo que o trabalho foi bem realizado. Obviamente que o torcedor vai ter um viés mais geral, não somente da minha campanha. Ele olha a perspectiva como um todo. Nós oscilamos muito pouco performance. Acho que a gente conseguiu fazer um trabalho louvável. Com as condições que nós tínhamos. E afinal, eu penso que futebol, afinal de contas, é isso, Fazer o seu melhor com as condições que você tem, sem ficar procurando desculpas e procurando soluções. Mas fica parecendo já uma desculpa, Que fez o melhor nas condições que se tinha, enfim. A gente já disse aqui, e o próprio treinador Catalá, que acabou de falar, ele sempre reitera isso, que a campanha dele foi uma campanha de conseguir a classificação. Porém, os resultados iniciais com outro técnico, no início da Série C, acabaram atrapalhando a campanha e o Remo chegar nessa segunda fase. Sobre a partida, eu acho que não tem muito o que comentar, porque o Remo não vai ter mais calendário para essa temporada, mas pelo menos terminou na presença do torcedor que foi ao estádio acompanhar aí algumas imagens. A
a gente está acompanhando aí, e conseguiu essa vitória, terminando pelo menos respeitando a camisa do clube, correndo ali, batalhando e tudo mais. E aí a gente, como eu não quero me ater ao jogo em si, porque não tem sentido algum, a gente vai para a imagem deprimente que foi essa situação ainda no primeiro tempo, envolvendo o jogador Curuá, que acabou sendo expulso na partida contra o CSA, quando foi titular e jogou muita bola. Eu elogiei muito esse jogador, inclusive, nas redes sociais. Porém, essas imagens aí, não dá para a gente brigar com a imagem, né? É uma situação de que isso aí no futebol, mas aí, Abner, não foi esporte... primeiro o jogador do time adversário que chegou e fez isso? Não, vamos voltar lá? Eu olhei rápido. Na realidade, vamos ver. Na caída dele, porque a gente tem dois tipos de imagem, né, nas partidas que acontecem no Baianão, por exemplo. A gente tem a imagem do lado da Mercedes e tem a nossa imagem, que é da transmissão ao vivo, e a nossa imagem aqui. O jogador número 10, né, ao receber essa falta, quando ele está caindo, ele tenta acertar um soco no Curuá, né? E aí, vendo essa tentativa, o Curuá perde a cabeça, mas aí ele podia ter mexido com toda a família do Curuá, que o Curuá não tinha que reagir dessa forma. E aí, sabe o que acontece aí? Sol 45 graus, time desclassificado, testemunhas no estádio. Fica aí essa angústia de não ter o que fazer. E o Curuá dá um chute, Abner, infelizmente. Pois é, ele inicia com um chute e depois ele termina no UFC, na trocação. O Márcio conhece muito isso, que ele acompanha o esporte. Então, o Curuá acaba manchando aí essa situação. Vai ter que responder por isso, com certeza, mas pelo menos fica o alento de que o Remo não vai ter uma partida decisiva na próxima semana, que não vai poder contar com ele, ou vai ter punição, alguma coisa parecida, certo? É que as imagens são horrorosas, nota 0 para o volante Curuá do Clube do Remo e também para o próprio jogador do Altos, né, que foi rebaixado, no caso do Curuá já está de férias, ou seja, nada bom. Mas aí tem que ter o famoso controle emocional.